Já agora indo lá para o capítulo 3, Paulo vai começar a falar, a descrever, né, dessa culpa, que ela é universal, dizendo que ninguém está livre da ira divina, né? Paulo começa a esclarecer qual é a vantagem de ser judeu, qual é a vantagem de ser cristão hoje em dia. A pergunta seria, né, qual é essa vantagem de ser cristão? Porque quando Paulo estava falando dos judeus, a gente pode se aplicar à nossa vida hoje. Paulo responde que existe vantagem, pois aos judeus, não vamos colocar aos cristãos, foram confiadas as palavras de Deus. O Espírito Santo sempre vem nos dar entendimento das Escrituras. E Paulo continua explicando que o judeu não é melhor do que os gentios, porque possui a lei. Nós não somos melhores do que aqueles que não possuem a instrução da palavra, o entendimento da palavra, né? Porque a lei, né, para isso nada importa, pois o importante é colocá-la em prática. Ter uma Bíblia debaixo do braço, de nada importa se eu não colocar em prática o que está escrito ali. Assim, né, é o Evangelho de Cristo. De nada adianta conhecer as Escrituras sem as praticar. O homem, né, o que ele perece não porque possui a lei, mas porque não faz o que ela exige. Assim como o judeu que tem a lei e não pratica, não tem vantagem nenhuma sobre o gentio sem lei, assim são os cristãos. Também não tem vantagem nenhuma para os que não conhecem a Cristo. A lei para o judeu e o evangelho para o cristão só servem para aumentar a nossa responsabilidade diante de Deus, porque você tem conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, como a própria palavra fala, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa responsabilidade por ter conhecimento da palavra é muito maior do que daqueles que não conhecem. A própria palavra do Senhor fala que ele não leva o tempo da ignorância, né? Enfim, Paulo então conclui que a necessidade de salvação ela é universal, o pecado é pessoal, tanto em palavras como em ações. E Paulo termina ali então o capítulo 3 dizendo que a justificação pela fé em Cristo Jesus. A partir do verso 21 ele fala assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A verdade é que a gente sabe que mesmo existem muitas pessoas que infelizmente realmente não estão na presença do Senhor, porque tem muita gente dentro da igreja expulsando os que querem entrar. Essa é a mais pura realidade, porque quando você vê uma reportagem dessa de um desembargador pastor absolvendo um crime hediondo, é de se pensar duas vezes. Eu sou cristã, eu frequento a igreja, eu sei de todos os erros, mas é aquela pessoa que não é. O que isso mexe na cabeça dela? Por que eu vou entrar numa igreja sendo aquele cara o líder, sendo aquele cara o pastor da igreja? É de se pensar, sabe? O quanto de gente tem morrido sem conhecer o evangelho por causa
daqueles que estão dentro da igreja, trazendo essa quantidade de escândalo. Bem, amém. Eu não quero prolongar muito, como eu falei, eu quero que as aulas sejam curtas, para que possam ser estudadas parte por parte, para que sejam traga entendimento, né? Vamos estudar que nem a gente fez ali com Atos, detalhe por detalhe, para que fique bem incrustado nos nossos corações. Eu quero te agradecer por estar aqui acompanhando as aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar e te dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica. Te vejo na próxima aula. Até lá!